Oi, gente, tudo bem por aí? Eu espero que sim. Bom, eu queria vir dividir um pensamento com vocês que me veio esse final de semana. A gente estava assistindo um filme, que é aquele filme Motoqueiro Fantasma, acho que todo mundo já viu. E, e aí me veio esse pensamento, assim, né, tal. E o cara, ele meio que faz um pacto com o anjo mau, com o diabo, enfim. Mas ele age pelo bem, ele salva as pessoas, ele mata os caras ruins, né? Então ele age pelo bem, mas meio que é do mal. Será? Será que existe? O que que é o bem? O que que é o mal? E aí eu quis dividir essa reflexão com vocês, porque eu acho que é algo que é um dos nossos maiores objetivos aqui no nosso plano, na nossa vida, que é desmistificar o mal e o bem. Nós fomos ensinados desde pequenos que o mal é o oposto do bem, né? Então, se a gente faz o bem, nós não somos do mal e nós não podemos ser amigo do mal e tudo mais. Só que, gente, isso na verdade tá errado. Nós precisamos começar a clarear um pouco essa ideia. Por quê? Porque a partir do momento que o bem tem que combater o mal, a gente não resolve, não soluciona nada. Então, nunca nós vamos conseguir vencer o mal. A gente não vence o mal. A gente, o nosso objetivo é transmutar o mal, é trazer consciência para o mal. E como que a gente faz isso? Com compaixão, com amor, se unindo ao mal, entendendo que nós somos um. Porque até o ponto que existir essa luta do bem contra o mal, depende do lado que tu tá, o outro é o bem e o que é o bem é o mal e o que é o mal é o bem, entendeu? Então, o que a gente precisa fazer é entender que não existem lados opostos. Ai, Daniela, mas isso é difícil de pensar. Sim, eu sei. Mas vamos pôr assim, vamos pegar um caso extremo, tá? Um caso extremo. É, sei lá, um cara que matou alguém, né? E principalmente se esse alguém for alguém próximo a ti, alguém da tua família e tudo mais. Qual que é a resposta? É matar esse cara? É colocar, jogar ele numa prisão, onde ele vai ter, não vai ter oportunidade nenhuma de aprender, não vai ter oportunidade nenhuma de transmutar aquilo que ele fez. Afinal de contas, ninguém nunca morre de verdade, né? Se a gente for pegar aquele filme A Cabana, que é um filme também muito conhecido, a gente vê a história de um pai que perdeu a filha, né, que foi estuprada, e quando ele chega até Deus, resumindo, ele é ensinado a perdoar ele, porque se ele continuasse querendo combater, querendo continuasse com ódio, ele não estava do lado do bem, se é que podemos chamar de lados. E se nós formos pegar até um pouco mais na raiz da nossa criação, do nosso espírito, na verdade nós temos dois polos. Nós sempre vamos ter a luz e a sombra. Sempre onde há luz, também há sombra. E a sombra nada mais é do que a parte da luz que ainda não obteve consciência da sua grandeza, da sua magnitude, da consciência divina. Então, ao invés de querer combater as sombras, o mal, ou as pessoas que fazem mal, ou alguém que te fez mal, se tu quer chamar assim, nós temos que acolher essas pessoas, a gente tem que acolher esses problemas, nós temos que auxiliar a transmutar e não querer combater, porque a partir do momento que a gente quer combater, as guerras continuam, é por isso que a gente tem guerra até hoje. Então, nós vamos ficar sempre cedendo, que precisar ceder e tudo mais. Olha, Jesus mesmo disse, né? Quando te derem um tapa de um lado, oferece o outro. Por quê? Porque ele sabia que não adianta querer lutar, querer brigar, porque nós vamos estar fazendo a mesma coisa que outra pessoa. Então, eu acho que o objetivo desse vídeo começou tudo com um filme, né? Mas a reflexão que eu, na minha humilde opinião, traria para esse filme é que
naquele caso ali, ele não precisa matar ninguém para ser bom, ele não precisa combater ninguém para ser bom. Isso tem um pouco do herói ainda, né? Tanto que, gente, de novo, ninguém morre de verdade, ninguém é combatido de verdade. Essa pessoa só vai para outro plano, esse espírito vai para outro plano. Então, o nosso objetivo aqui é entender que somos todos uma fraternidade. Se nós formos pegar um planeta desenvolvido, um planeta mais desenvolvido que o nosso, como é que eles fazem? Quando vamos chamar assim, o governo, os líderes, eles têm rastreadores de cada ser, de cada espírito, digamos. E quando eles percebem que algum ser está se desviando dos sentimentos e pensamentos que eles consideram nobres, eles enviam uma equipe, né, um mentor, um guia, para auxiliar essa pessoa. Então, essa pessoa ela é acolhida. Então, vamos supor que ela começou a sentir algum nível de raiva ou de tristeza ou, sei lá, de vingança. Todos esses sentimentos que não são bons, digamos, né, que são destrutivos, esse indivíduo ele é acolhido, ele é tratado, ele é ensinado, né, conforme o que cada um precisa. Então, se eles que estão num plano mais desenvolvido fazem isso, nós precisamos seguir e ter como exemplo quem está mais à frente de nós. E o que eu queria trazer para nossa, pra, tanto para mim como para vocês aí também, para esse vídeo de hoje, é que a gente possa, no nosso dia a dia, parar de viver nessa vida onde existe o bem e o mal, onde eu sou sempre a boazinha, a vítima, porque cada um vai se colocar nessa posição, e o outro vai ser sempre o lado oposto, o lado mal. Então, meu colega fez aquilo para mim, então olha só como ele agiu. Em vez de ficar apontando, por que a gente não tenta acolher? Por que a gente não olha diferente para essa pessoa? Às vezes ela só está precisando de um olhar diferente. A gente não sabe o que ela viveu, a gente não sabe o que ela está passando, a gente não sabe o que aconteceu com ela, a gente não sabe como ela foi criada, a gente não sabe os gatilhos que ela tem para estar agindo de certa forma, para ter feito alguma coisa para ti. Então, o nosso principal objetivo é acolher, é transmutar, é entender que cada um de nós somos luz e nós somos sombra também. Porque se nós fôssemos puramente luz, nós não precisaríamos estar aqui encarnados na Terra, no planeta de provas e expiações. A gente estaria já ascensionado, né, em outras moradas. E isso só volta para nós. O que eu ganho com isso? Isso só volta para nós. Além de ajudar os outros, isso também nos engrandece. E da mesma forma em outras ocasiões. Então, isso vai além, né, de governos, isso gera guerras, isso gera discussões. E na verdade não existe o certo e o errado, o bem e o mal. É tudo questão de perspectiva. Tudo questão de perspectiva. Então, é essa mensagem que eu queria deixar hoje, para a gente desmistificar um pouquinho esse nosso conceito do bem e do mal, porque na verdade o mal, ele também faz parte de Deus, ele também faz parte da criação. A única diferença é que ele ainda não atingiu, ele ainda não chegou na sua grandeza, na sua consciência, na, na, né, no seu aprendizado, na sua maturidade. Então, quando uma pessoa fez alguma coisa muito ruim para ti, que tu considere muito ruim até hoje, entenda isso. Entenda que ela simplesmente está em algum outro estágio. Que talvez naquela questão tu possa estar um pouquinho mais iluminado e ela ainda não teve esse aprendizado. E o que ela merece, o que ela precisa de ti é esse perdão, em primeiro lugar, para que tu possa se libertar. Afinal de contas, se tu não entender isso, tu também está sintonizado nessa energia do que ela fez para ti e que também ela possa ser acolhida. E quando eu digo acolhida, não é ir lá conversar com ela, não, às vezes não precisa isso, mas simplesmente o sentimento de que tu tá em paz e de que tu aceita o que aconteceu e que tudo foi como foi, para que ela também possa ter o aprendizado no momento dela.
porque nós simplesmente estamos talvez um pouco mais à frente, um pouco mais atrás, mas a gente também vai precisar da paciência e da atenção daqueles que estão mais à nossa frente, né? Então a gente também precisa fazer isso, precisa fazer o mesmo com quem pode ser que tenha errado com nós. E, e é isso, gente, porque a partir do momento que a gente entende que não existe essa dualidade, o bem contra o mal, nós também, a evolução que a gente ganha com isso é muito grande. E eu digo até mais, assim, questões que talvez vocês nem imaginem, como os próprios obsessores, uh, sei lá, né, atos de inveja. Às vezes as pessoas têm muito medo de mal olhado, sei lá, né, alguém que faz alguma coisa de ruim. Nós não somos, a partir do momento que a gente entende que somos todos um, que a gente se coloca nessa posição de humildade, nós não somos mais interessantes para os obsessores. Muitos obsessores, eles estão com nós mais porque nós obsediamos eles, mais porque nós chamamos eles, os nossos sentimentos chamam esse tipo de entidade, de espírito. Tem uma frase que diz assim: a partir do momento que a gente é muito importante para Deus, a gente se torna muito interessante para o diabo. Então, essa frase, eu diria que ela tem dois grandes significados. A partir do momento que a gente evolui, a gente vai tendo mais responsabilidade, né? De auxiliar os demais que estão vindo junto conosco. Ainda mais se nós somos líderes, se nós somos pais, né? Pai e mãe, que tem pessoas dependendo de nós, dos nossos ensinamentos. E também significa que quanto mais tu se acha importante para Deus, mais tu vai estar na mira de obsessores, de espíritos trevosos, de mal olhado. Por quê? Porque tu não está em sintonia com a fonte. Porque Deus, a fonte, a natureza dele é somos todos um e somos todos iguais. Então a gente precisa pensar dessa forma, a gente precisa se posicionar dessa forma também. E se a gente fica dizendo que o bem é melhor do que o mal, que é o bem contra o mal, nós de certa forma estamos também excluindo outros espíritos. Pegando esse mesmo filme da cabana, tem um momento em que Deus, né, a pessoa que é representada por Deus, ela diz assim, ela coloca os dois filhos na frente desse pai, que ele tinha três, né, então uma desencarnou e aí ele coloca os outros dois filhos e aí ele diz assim, então faz o seguinte, escolhe um dos dois. E o pai, ele começa a chorar, desesperado, porque ele não consegue escolher um dos dois filhos. Então, como é que a gente pede para Deus escolher eu ou alguma outra pessoa? Faz bem para mim e faz mal para aquela pessoa. Entendeu? Então, eu sei que é difícil, algumas coisas são muito bárbaras, né? São muito cruéis. Mas, gente, se nós formos pegar, a gente ficaria impressionado com os principais nomes que a gente teve da espiritualidade. O próprio Chico Xavier, eles foram espíritos que erraram muito no passado. E nós mesmos, a gente esquece as nossas vidas muitas vezes porque não aguentaria lembrar do que a gente fez. Então, a gente não pode esquecer que nós estamos encarnados, nós não estamos com a nossa consciência puramente íntegra aqui, né? Nós estamos com um filtro de esquecimento, com um monte de coisa, com ego, com vaidade, que nos faz errar. Assim como fazem os outros errarem também. Então, a gente se impressionaria. Agora, uma coisa eu te digo com certeza, o destino de todo mundo é ser mestres ascensionados. Esse é o destino. Todo mundo, nós aqui, nós vamos chegar lá. A diferença é que uns vão demorar mais, uns vão demorar menos. E quanto mais a gente aceitar isso, quanto mais a gente ir para esse caminho, mais rápido vai ser para nós, né? Para cada um de nós. Então é isso. E como o tempo também é uma ilusão, é por isso que os guias, os nossos mestres, eles não se importam muito de
quanto tempo levar, contanto que seja verdadeiro o nosso aprendizado e que realmente a gente faça para a nossa evolução, né? Porque a gente vai chegar lá. O destino de cada um de nós é sermos trabalhadores da luz, em sintonia com o universo, com o cosmos, né? Porque essa é a nossa fonte, é a nossa criação. A partir do momento que a gente fica querendo agir, querendo ter ideias contrárias à nossa fonte criadora, nós vamos sofrer e nós vamos ter que aprender a seguir conforme as leis do universo. Inclusive eu posso trazer aqui num outro vídeo. Tá bom, gente? Para variar, dei uma viajada aqui, mas hoje é sábado de noite e a gente assistiu esse filme hoje e aí eu queria muito trazer essa reflexão com vocês. Espero que tenha ajudado, que tenha mais esclarecido do que piorado, mas eu acho que o resumo é esse, é a gente entender que na medida do possível, do dia a dia de cada um, e é fazendo pouquinho, tá? Não é, sei lá, agora vou mudar radicalmente, mas é acolhendo as pessoas, é entendendo que todo mundo erra, mas que a nossa principal missão é acolher, é entender que cada um tem seu momento. Até porque se a gente fica querendo mudar as pessoas, se a gente fica querendo acelerar o processo, e eu aprendi muito com isso, na dor, não no amor, eu aprendi na dor, que a gente não pode querer mudar as pessoas, ou acelerar o aprendizado das pessoas, ou querer intervir na vida das pessoas, porque elas têm o livre-arbítrio e vai só piorar e nós vamos também desequilibrar a nossa energia, né? Vamos estar sugando tudo aquilo para nós. E quando a gente acolhe de coração, num olhar, numa palavra, sem julgar, porque as palavras têm força, isso com certeza vai fazer uma diferença enorme, enorme na nossa vida e no nosso dia e para as pessoas também que estão à nossa volta. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Beijo, até mais.